tendo a certeza de que as suas misericórdias já se renovaram quando você abriu seus olhos, é que você possa se encontrar um com os outros e levar para casa esse abraço, esse amor. É esse o propósito de vivermos em comunidade. Palavra de Deus hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma das parábolas mais conhecidas, pregada, escrita, livros e mais livros. O filósofo Dostoiévski, ele disse que toda a Bíblia fosse perdida, né? Todos os registros de Jesus. Dostoiévski, falando sobre Lucas 15, ele fala que ali está toda a essência do caráter e do amor de Deus, incondicional. Essa música que nós cantamos aí não foi à toa. Essa música, o nome dele, do teu amor, porque tem outra música que parece. Mas essa música que a gente cantou descreve um pouco dessa dimensão, essa profundidade do amor de Deus, que chega até a incomodar. E incomoda de tal forma que faz com que você, quando compreendido, você passe a viver de uma forma completamente diferente da sua própria natureza. Na verdade, o que nos molda, nos transforma, é o incômodo, uma resposta ao amor de Deus. E esse amor é revelado em Lucas 15. Mas para um grupo de pessoas, esse amor, ele não vai transformar, ele vai deixar você uma pessoa revoltada. E eu queria ler com vocês, eu vou ler o capítulo, a palavra de Deus aqui, e depois eu quero fazer uma análise. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero fazer uma análise geral do texto, do capítulo 15. E acompanhe comigo a leitura. Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, palavras de Jesus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, eu gosto dessa expressão que se repete na Bíblia. Então, Jesus propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-las? Achando-a, ponha-na sobre os seus ombros, cheio de alegria, de júbilo, de emoção, vai para casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegre-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que as 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, não acende a candeeira, varre a casa toda, procura atentamente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegre-vos comigo, celebrem, comemorem, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo haverá festa no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a ele: pai, dai-me a parte dos teus bens que compete a mim. E ele lhe repartiu
os seus bens. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissolutida. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar por grande necessidade. Então ele se agregou a um dos anfitriões daquela terra, e a este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos seus porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm tanto pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado de teu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, carregou-o num braço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, não dando ouvido aos seus discursos, o pai disse assim: trazei depressa a melhor roupa, vista-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazem depressa e matam o novilho cevado, comamos e alegramos juntos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas, ouviu danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é aquilo? Que danado está acontecendo com aquilo? E ele lhe informou: veio teu irmão, a teu pai, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar os dois filhos, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, ou sequer um mandamento, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vinde, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre esteve comigo, tudo o que tenho é teu também. Entretanto, era preciso nos alegrarmos, comemorarmos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Palavras de Jesus. Sempre quando a gente lê a parábola, a gente é influenciado pelo próprio título. A parábola do filho pródigo. Desde quando a Bíblia foi partida, em capítulos, em versículos, e para uma melhor referência de busca, se coloca capítulo, versículo e subtítulos e títulos. E aí o título escolhido, como a parábola do filho pródigo, como se o foco central da parábola ou da história de Lucas 15 fosse o filho. Mas a parábola, ou Lucas 15, o objeto central, o foco não é o filho. Nunca foi. Mas sim revelar o caráter do pai. O Deus pródigo, o título dessa mensagem, o Deus gastador, o Deus que gasta tudo, o Deus que não mede esforço ao ir atrás de um pecador.
E esse Deus, ele se revela desde o início ao fim. E 3 personagens contém nessa parábola. O central, Deus. O personagem secundário, publicanos e pecadores, de um lado, e do outro, pecadores, fariseus, hipócritas. Então perceba que 2 grupos de pessoas estão sendo mencionados o tempo todo. Na verdade, essa única história, né, não contém 3 histórias. Jesus propôs essa parábola no verso 1, porque foi uma resposta à indagação dos fariseus e escribas que reclamavam porque Jesus sentava e comia com pecadores e publicanos. Talvez você já tenha ouvido falar nessa comunidade, mas sentar à mesa com um pecador, com um publicano, era algo de muita intimidade, não só intimidade, mas é algo de muita aproximação. Hoje não tem problema nenhum você sentar numa mesa num restaurante, você senta até com um desconhecido. Mas no tempo judaico isso era muito sério, sentar à mesa com alguém, estar perto de alguém, até porque o judeu, ele era tido como um povo exclusivo. Nascido da raiz judaica, já era pertencente a Deus e não precisava do plano influenciador evangelístico que temos hoje. Por isso que Jesus teve Jesus não teve, mas os discípulos de Jesus tiveram muitas dificuldades de entender a questão da importância de estar com pessoas, de influenciar pessoas, de estar no meio de gente. Por isso que Deus, através da visão lá, Pedro, ele dá aquela visão clássica, né? Porque Pedro tinha um pouco dessa... Tinha muito dessa raiz judaica de não me associar ao outro, não me contaminar. Aliás, a cultura judaica mesmo, tradicional, eles mapeavam a cidade por zona. Então, tinha zonas onde a influência negativa do pecado era tão grande que alguns rabinos não entravam nessa zona, conhecida zona vermelha. E você vai encontrar alguns personagens que, historicamente, eles transitavam por esses lugares, do qual era um absurdo como é que Jesus entrar em lugares tão contaminados espiritualmente, pessoas de baixas classes. E aqui, na parábola, 2 personagens, 2 classes de pecadores aparecem de um lado e também 2 classes de pecadores aparecem de um outro lado. Na verdade, todos são pecadores. Na verdade, a parábola vem para nos ensinar e nos mostrar que na parábola de Lucas 15, todos somos iguais. Guardando a lei ou não, cumprindo os mandamentos ou não, podemos estar ou de um lado dos fariseus, dos escribas, ou do outro lado, publicanos e pecadores. Publicanos, você já conhece a história de Zaqueu. Publicano era uma classe de pessoas traidoras, corruptas, que trabalhava para Roma, mas era nascido de Israel. E ele transitava no meio de todos, porém corrupto, traidor, bandido, assassino. Então, todos os maus elementos da época era conhecido como publicano, traidor, bandido, assassino. Alguém de um escalão terrível. E também o pecador aqui classifica a classe de pessoas com seus pecados morais, pessoas que não guardam a lei, pessoas que adulteram, pessoas que transgridem, pessoas que mentem, pessoas que xingam, pessoas falsas, pessoas... todo tipo de pecado, pessoas promíscuas, avarentas, rebeldes, fofoqueiras, o que você imaginar de pecado vai entrar na classe dos pecadores. Classe de pessoas. E o texto interessante que diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Jesus atraiu essa classe de pessoas. Primeira pergunta que vem, será que a nossa comunidade está atraindo esse público?
Ou será que nós temos dificuldade de me relacionar com a classe pecadora? Será que eu tenho dificuldade, eu tenho medo, talvez eu tenha incerteza, ou talvez eu seja o outro lado da história aqui. O outro lado, eu me sinto tão puro, eu me sinto tão digno que eu não fico do lado de alguém que entre nessas características de pecador. Mas Jesus atraía. É interessante como os pecadores não ficavam constrangidos na presença de Jesus. E parece que os pecadores ficam constrangidos na presença de Davi. Será que eu sou melhor do que Jesus? Em que aspecto? Qual é a característica melhor que eu tenho de Jesus? Porque eu não estou atraindo pecadores. Será que eu sou um cara chato? Será que eu sou um cara hipócrita? Qual é o motivo que eu não consigo atrair na minha vida pecadores que parem para nos ouvir, para me ouvir? Ou estar me relacionando com eles para influenciar. Mas o texto diz que essa classe de pessoas aqui, Jesus atraía. E quando atraiu essa classe de pessoas, logo a outra classe que aparece em cena, os fariseus e os escribas ficavam murmurando, irados, porque pecadores e publicanos se achegavam a Jesus. E os fariseus e os escribas, pessoas da lei, um para o zelo da lei e outro para reescrever, legisladores da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Os escribas eram aqueles que escreviam as leis de Deuteronômio e desdobrava em subleis para que ficasse mais acessível e compreensível a todos os grupos. Então, pessoas em nome de Deus, com os mandamentos de Deus, com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, reclamavam porque Jesus estavam atraindo para ele publicanos e pecadores. Dois grupos de pessoas aparecem. E aí Jesus conta uma história dividida em 3 partes. E a primeira parte revela... Todas as 3 partes revelam quem é Deus. Por isso que eu disse, se tudo fosse perdido, a gente entenderia Deus. E aí é interessante a estrutura, como é construída, forma narrativa, como ele explica. Ele conta a história primeiro, que estão lá, a partir do verso 3 a 7, a história de um pastor que tinha quantas ovelhas? 100. Quantas se perderam? 1. Proporção de quantos por cento? 1%. Então perceba que na primeira escala, algo sem muita importância, porque quem tem 100 e perde 1, talvez não sofra tanto, porque ainda tem 99. Depois, o segundo momento da história, ele já reduz. E agora ele conta a dracma perdida, que está a partir do verso 8. Na dracma perdida são 10. Quantas se perdem? 1. Proporção vai aumentando, 10%. Primeira tinha 100, se perde 1. Agora tem 10, se perde 1. 10%, já é algo mais sério, já é algo mais valoroso, tem um valor, um determinado valor. E na última parte da história, ele conta a história de quantos filhos? 2. De extrema importância, de extremo valor. E essa estrutura, isso não é novo aqui. Em Gênesis 18, você pode ver essa estrutura se repetindo, Deus se revelando através de Abraão, quando Abraão intercede a Deus para que Deus usasse da sua misericórdia para não destruir Sodoma e Gomorra. E, novamente, Abraão suplica, Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor pouparia? Deus poupa a cidade. Vai lá, entre e procura 50. Não, Senhor, mas espera aí, eu exagerei, eu só estava te testando. 45? Entra lá e encontra 45. E essa escala foi diminuindo. E aumentando o grau de valor. E na proporção que é diminuindo, então pelo menos um. Vai lá numa cidade de quem sabe... os seus 300 mil habitantes encontra um que eu poupo toda a cidade.
E essa estrutura revela quem de fato Deus é. Deus é aquele que poupa por um. Deus é aquele que não deixa ninguém para trás. Deus é aquele do qual olha para você e não vê uma comunidade de 100 pessoas, vê uma única pessoa. E isso é revelado em todas as Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento. Revela o amor de Deus, a sua graça para com todos os pecadores. E o problema é a forma como entendemos ou queremos passar a Deus a partir das nossas convicções, ou das nossas crenças, ou das cláusulas que regem a nossa comunidade ou a nossa sociedade no tempo em que vivemos. Então acabamos que queremos passar a imagem de um Deus que não é o Deus que é, mas é um Deus que é criado, inventado a partir da minha crença, da minha forma, da minha cosmovisão, de como eu enxergo a justiça de Deus. E Deus se revela quando Ele fala, eu sou o Senhor, vosso Deus, Malaquias capítulo 3, e não mudo. E a gente esquece o resto da frase, e usa, não mudo, de acordo com aquilo que a gente quer dizer que foi mudado. Na verdade, não é Deus que muda, é você que não muda. Mas quando Deus diz, eu sou o Senhor, vosso Deus, e não mudo, por isso que vocês não são consumidos. Porque é o caráter de Deus. É o caráter imutável de Deus. Que não muda, que por amor a um, Ele desceria para morrer por aquele um. Por amor a um, Ele renunciaria e não destruiria, pouparia toda a cidade. E por amor a um é que Jesus colocou essa parábola num grau crescente daquilo que talvez não seja tão relevante para aquilo que seja tão mais íntimo e relevante, aonde ele tem lá 2 únicos filhos. Na peneira de Deus, ele vai mostrando aqui, peneirando e mostrando que todos para ele é importante. E aí ele agora usa a metáfora da mulher. Ele se apresenta como uma mulher. A mulher que procura dentro da sua casa. E como eu disse, nessa parábola, ora eu sou um, ora eu sou outro, ora eu sou os dois. E o convite de Deus é que eu não seja nenhum desses, exceto um, que aparece lá no fim. Então, ele usa a mulher, porque a mulher procura de forma cautelosa. A mulher não tem algumas características específicas quando ele se revela. De uma mulher que procura uma dracma. Talvez, se fosse eu, desistiria. E a gente estava brincando lá em casa, porque eu tinha perdido algo muito relevante para mim. Eu passei o sábado inteiro preocupado. E os amigos estavam lá em casa e vamos procurar, vamos. Era algo pequeno, mas tinha um valor para mim. E eu falei assim, gente, se eu achar esse negocinho aqui que eu estou querendo achar, eu estou muito angustiado, e eu vou pregar sábado sobre a dracma perdida. Porque eu vivi um pouco desse contexto, assim, é claro, gente, em pequena escala, porque o grau de sentimento que eu tinha por esse objeto que eu estava procurando não se compara ao grau dessa mulher que Jesus comparou do que ela está procurando. E aqui agora inclui todos que estavam perdidos, mas não sabiam que estavam perdidos, porque na primeira parte, as ovelhas, elas tinham noção de direção, ou seja, todos os dias elas caminhavam para o seu pasto, e o sentido dela, de retorno, era claro em sua mente. Mas quem sabe, ela começou a se desviar pouco a pouco. Ela começou a se desviar pouco, a ponto de sair da rota. E quando ela se encontrou, estava completamente longe do seu caminho, não sabia mais o caminho. Mas ela sabia que estava perdida. Ok? Na segunda parte da história, o objeto aqui não sabe que está perdido. É um elemento. É um objeto. Não tem sentimento, não tem senso de direção, não tem nada. E ela estava perdida, não sabia sequer que estava perdida e nem tampouco o caminho. Então, essa dracma, ou essa moeda aqui perdida, não sabia. E ela estava perdida dentro de casa.
representa um grupo de pessoas do qual se acham que estão mandando bem. Estão dentro de um grupo religioso, mas que estão perdidos sem saber. Talvez porque se acha melhor do que os outros. O problema daqui dos fariseus e dos escribas da parábola é porque ele olhava para um grupo de pessoas e eles não queriam que fizessem parte dos que andassem com Jesus. Talvez aqui esse grupo se pareça muito com esse nosso contexto, porque nós, muitas vezes, como eu, nasci e fui criado dentro da igreja e sempre pertenci a uma igreja e eu corro o risco de olhar para os demais e me achar melhor do que os outros. E não estender a misericórdia, ao contrário disso, condenação e julgamento. Tem um texto aqui de Ellen White, na Parábolas de Jesus, que ela fala assim, e é muito forte. Ellen White escreveu em Parábolas de Jesus, falando sobre a dracma perdida, e ela diz assim, misericórdia no julgamento. Se desejamos que nosso próprio caso seja tratado com misericórdia e amor por Deus, então devemos tratar os outros da mesma maneira. Que a misericórdia, diante do julgamento de Deus, quer ser absolvida, trate os outros também da mesma forma. Não faça como os publicanos e fariseus que estavam ali criticando os pecadores. Não faça como aqueles que deveriam estar amando e acolhendo, mas estava excluindo, em nome da lei, em nome de princípios. O que faltou não foi lei, o que faltou não foi palavra, não foi luz, o que faltou foi amor. O que faltou foi isso que Ellen White escreve, não tratou os outros como deveriam ser tratados, ou não tratou como gostaria que fosse tratado. Tratar os outros como Jesus trataria. Ellen White continua falando, dizendo assim, necessitamos manter constantemente diante de nós o exemplo de Cristo. Ele foi severo com o pecado, mas compassivo com o pecador. Não devemos condenar aonde nós, e ela diz, não temos condição nenhuma de julgar. Mas está evidente. Não temos condições de julgar. Mas eu vi onde ele entrou, está claro. Não temos condições de julgar. Não, mas eu estou vendo o que ele faz. Olha, não tem condições, não tem como estar no mesmo lugar, na mesma casa, porque ele é diferente demais. Olha o que ele faz por aí. Não temos condições de julgar. Não sou eu que estou dizendo. É Ellen White. Amor e misericórdia sobre a justiça extrema. Ela diz assim, quando alguém se torna um errante, alguém se tornou um errante? Algum amigo de você aqui é errante? Alguém conhece algum errante por aí? Acho que eu ouvi falar, tem um primo meu que mora lá numa casa que tem um colega que conhece um errante, né? O errante está em todos os lugares, gente. O errante está sentado aí do lado onde você está aí. O errante está aqui, É o que vos falo para vocês hoje. É o que está aqui com a palavra de Deus aberto, mas eu sou um errante. Então ela fala assim, sobre esses errantes aqui, Se você está pronto para dar uma punhalada nele, quando alguém se torna um errante, não o deixeis, não o abandoneis. A crítica impiedosa dos seus semelhantes, não vos esqueçais que sois severos humanos, propenso também a errar. Você é um deles, conforme a música. Eu sou um deles. Nós não podemos fazer isso. Talvez os escribas e fariseus eram mestres em fazer a justiça, legisladores de atitudes humanas, destruindo, sufocando pessoas que estão perdidas.
Talvez eu seja essa dracma perdida, porque eu carrego essas características. Eu olho para a atitude e ação do outro e corro o risco de querer julgar, querer condenar, querer criticar. E a gente está o tempo todo criticando os outros, achando que somente nós, temos a verdade, somos e se vestimos de forma correta, somos as pessoas mais corretas. Eu sou o padrão. Todos devem imitar. Então, aqueles que não são igual a mim, são excluídos. Passa pelo meu senso de julgamento, e eu estou julgando todo. Eu passo o tempo todo julgando. E aí eu me encontro nessa mesma classe, dos perdidos dentro dos portões, dentro da casa. E aí eu me incluo nessa parábola. E eu me incluo nessa história. Está vendo que essa história tem para todo mundo? Você não vai escapar, meu irmão, de se enquadrar em algum dos elementos dessa narrativa. Ou você é um publicano, ou você é um fariseu, ou você é um pecador, ou você vai ser um fariseu. O perigo da religiosidade, o coração do irmão mais velho, e aí ela já falando da última parte, é tão perdido quanto o do mais novo, porque ambos procuravam viver uma vida independente de Deus. E aí a última parte da história, ele conta a história dos dois filhos. E todos os dois filhos tinham as mesmas características opostas. Independência de Deus eles queriam, independente e ser independente do Pai, ter vida própria, ser um autônomo da vida. Não preciso de Deus. Um pede a herança em vida, assassina o pai em vida, diz: não quero, pai, não quero pertencer, não quero fazer parte mais. Pai, eu não quero só o dinheiro, eu quero estar longe. O filho vai para a terra longe. O filho gasta tudo que não era dele. Por isso que a parábola não é do filho pródigo, é do pai pródigo, é o pai que dá, é o pai que abençoa, é o pai que diz vai, é o pai que dá terra para ele ir, é o pai que dá todo o conforto de quando ele vai, é o pai que estando lá o alimenta, é o pai que estando lá o visita, e é o pai que estando lá diz volta. É o pai que está em todas as possibilidades, lutando para trazer ou aquela ovelha que se perdeu, ou aquela moeda que nem sabia que estava perdida, mas estava perdida, ou o filho que foi, sabendo que estava longe, sabendo o caminho de volta, mas não tinha o quê? Coragem de voltar. E talvez esteja alguém sentado aqui, com essas mesmas características. Sabe que está longe do Pai, sabe o caminho de volta, mas não tem a coragem de voltar. Talvez, porque voltando, possa encontrar aqui um grupo de escriba e fariseu. E eu entendo isso porque eu já vi muito isso. De relato de pessoas que não querem voltar para Deus, porque existe um obstáculo entre Deus, que às vezes, e é dura essa palavra, e é muito dura, e espero que você entenda para não me interpretar mal, e esse obstáculo às vezes é a igreja. E esse obstáculo às vezes é a igreja. Então, o filho está perdido, está no mundo. E quando eu falo mundo, eu espero que você também entenda o que é o mundo, porque estar no mundo não é transitar pelas ruas do Cabo Branco em determinada hora e em determinado evento. São coisas muito mais profundas do que isso. É quando a vida perde o sentido, quando Cristo deixa de ser o teu senso de juízo e de direção. Quando Cristo deixa de ser algo relevante, importante na tua vida. Então ele está no mundo, sabe que está perdido, sabe que foi longe, sabe o caminho de volta, mas ele não tem condições, não tem a coragem de voltar, porque existem obstáculos. Obstáculo de reconhecimento,
obstáculo de medo, ele tem medo, a reação do pai, o tratamento, os outros que ficaram, como vão me ver, os outros que estão lá, vai dizer, esse cara aí está aí, estava lá fora, curtiu, agora acha que está aqui. Lembra dos trabalhadores da vinha, que foram contratados por último, estava reclamando. Ah, mas a gente estava aqui desde o início, a gente serviu, a gente fez de tudo, nunca saiu daqui, desde 5 horas da manhã, quando o Senhor abriu as vagas, a gente estava aqui. E agora vem esse que não pode. E sempre vamos ficar julgando, sendo legisladores de Deus, olhando para o nosso próprio umbigo. Porque eu estive, o outro tem que estar. Porque eu passei por esse caminho, o outro tem que passar também. E perdemos a oportunidade de sermos pontes na vida de pessoas, somos obstáculos, somos barreiras, somos muralhas. O filho não teve coragem de voltar. Tem uma citação desse livro aqui, Timothy Keller, o pai pródigo. Eu acho que quando Jefferson escreveu essa música, e acho que ele extraiu muitas citações do pai pródigo, porque é linda as características que ele aborda ao filho que estava ainda longe. E ele fala algumas frases que eu destaquei aqui, assim como uma moeda mantém o seu mesmo valor quando perdida, os seres humanos são preciosos para Deus, independente da sua situação. Você se acha um perdido? Um abandonado, um excluído, indigno, vacilão, pecador, um hipócrita? Você acha que Deus não olha para você? Você acha que Deus te ama? Você acha que você pode fugir do amor de Deus? Você acha que em algum lugar nesse mundo cabe a dimensão do amor de Deus, que o próprio João, com todo o vocabulário rico, grego, não encontrou palavras quando disse um amor de tal maneira? Você acha que existe lugar, profundidade, dimensão? Você acha que largura, altura? Existe alguma camada nessa terra, nesse meta-universo, que é desconhecido, que ainda a ciência tenta descobrir? Tenta encontrar fragmentos de como isso acontece em outras dimensões. O apóstolo Paulo disse que não sabe se em sonho ou em visão. Ele esteve na dimensão, ele ficou confuso, a mente dele não processa. Tentar entender o tamanho do amor de Deus, que de forma pequena se compara a um amor de pai, que não mede, não contabiliza pecados de filho, e mesmo o filho sendo rebelde, o mesmo filho rejeitando o tempo todo o pai, e mesmo o filho sendo uma vergonha para o pai nunca deixa de ser o pai daquele menino rebelde. E aí Jesus disse, mesmo vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está nos céus. E você acha que você pode fugir desse amor de Deus? Você acha que existe alguma característica estética sua que pode afastar do amor de Deus? Você acha que existe algum tipo de roupa, algum tipo de coisas que você use ou possa usar, que pode fazer você se afastar do amor de Deus? Quer dizer que o amor de Deus é condicionado a algum tipo de elemento? Porque se o amor de Deus fosse condicionado a algum tipo de ação, elemento, naquilo que nós fazemos, com base no nosso empenho, eu diria a vocês, com toda a convicção, esse Deus é um dos deuses do Egito. Porque diferente do nosso Deus, o Deus do Egito mede sim você com base naquilo que você faz. É com o seu desempenho. Então, se você manda bem, Deus te abençoa. Se você faz a vontade dos deuses, os deuses vão te abençoar. Mas esse nosso Deus do qual nós servimos, o Deus da Bíblia, o Deus que sopra o fôlego de vida, e que se você está vivo hoje é pelo sopro de vida, é o Deus que faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então, meus amados, amigos, não há nada que pode afastar você do amor de Deus.
Talvez seja os teus pensamentos que afastem do amor de Deus. Talvez seja aquilo que você aprendeu com algum pai ou com algum grupo religioso que você participa, que te afasta do amor de Deus. Só na tua consciência, tá? Porque Deus sempre esteve com você. Deus sempre está abençoando você. Se tem alguém aqui hoje que está carregando algum tipo de culpa, ou que algumas coisas estejam dando errado na sua vida, por achar que você fugiu do trilho, você saiu pela tangente da curva, tira isso da tua cabeça. Não há nada que pode afastar você do amor de Deus. Deus não espera passivamente. Deus não está esperando passivamente. E Deus toma a iniciativa de buscar aqueles que estão afastados de Deus. Não é você que toma a decisão, meu irmão. É Deus que não sai do teu lado. Deus que não desgruda da tua vida, das tuas ações. Deus que está sempre com você. Assim como a moeda mantém seu valor mesmo quando perdidos, os seres humanos são preciosos para Deus. Os seres humanos são preciosos para Deus. E não há nada que possa afastar você do amor dele. Quem é você nessa história? Será que você é o irmão mais velho, que fica irado quando ouve a música, as danças, porque há celebração? Eu achei interessante, eu fazendo uma análise, existe uma coisa que se repete em todos os 3 exemplos contados na história: alegria, festa. Alegria, festa se repete em todas as 3 histórias. Todas as vezes que é encontrado a celebração, a comemoração, a uma festa. E essa festa, Timothy Kelly fala que essa festa é uma maquete da grande celebração da ceia do Senhor. Timothy Kelly fala que a parábola do filho pródigo, ela deve ser repetida todos os dias, conforme a ceia é repetida todos os dias na nossa vida. O em memória de mim. A celebração de que quando eu estava perdendo. Vocês lembram que a ceia, ela substituiu a Páscoa? Vocês lembram disso? Por que eles comemoravam a Páscoa? Lembrando que era morto, escravo, e foi resgatado. Comemoramos a ceia como celebração de que nós estávamos sem Ele. Morte, na Bíblia, é a ausência de Deus. Você pode estar com o seu coração pulsando aí, batendo, mas você está morto, se longe de Deus você estiver. Vida eterna, não é tempo, é estar conectado a Ele. Conforme o próprio Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheça. Conhecer a Deus, entregar seu coração a Deus, se reconectar com Deus é vida. E Deus quer que você tenha vida, meu irmão, hoje aqui. Deus quer que você esteja novamente ao lado dEle. E se você está tomando uma decisão íntima no seu coração, não é pelos teus méritos não, porque nem isso nós temos a capacidade de fazer. Porque nós não temos força, nós somos semelhantes a todos os objetos perdidos que não têm força. Por isso que outra característica que se repete, todas elas, o pastor foi, coloca a sua ovelha num ombro e traz de volta. A mulher varre a casa, liga a lanterna, coloca na mão e vem. O filho prepara um discurso para dizer que não é digno, o pai rasga o discurso, não dá ouvido às palavras do filho, a justificativa, a qualquer tipo de mérito. Pai, eu vim porque eu sinto a necessidade. O pai rasga o discurso e diz, não, celebração, comemoração. E que eu e você possamos nos entregar a esse chamado de Deus todos os dias, de receber esse convite desse Pai Celeste que ama, não mede, não contabiliza nossos erros, mas Ele está aqui para nos salvar. Eu quero que a gente saia hoje, Deus, com um clima de festa.
E eu queria repetir essa música que a gente cantou. E que você possa sair de hoje, como eu disse, leve, perdoado, reconciliado com Cristo, reconciliado com os irmãos, desejando que o outro também se reconcilie com Deus, sem julgamento, sem condenação, sem olhar para o outro com um senso de crítica, porque você não é legislador de Deus, você foi alguém que foi alcançado pelo Evangelho. E a gente vai cantar essa música saindo com toda a alegria. Chamar o pessoal para ficar de pé, né? Vamos ficar de pé agora nesse momento. Vamos cantar de novo essa música, tendo a certeza de que hoje também nós fomos achados. Eu fui achado, você também foi achado, porque não há nada que possa nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Esse Deus insistente que me ama e que te ama também. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me tratas segundo meu pecado. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me tratas segundo meu pecado. Vamos celebrar? Que nos ama, que não contabiliza os meus erros, mas que está disponível. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me tratas segundo meu pecado. Muito obrigado, Deus. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. Não contabiliza meus desvios. Não mais escravo, sou um filho. Não puderam me afastar do teu amor. Mil pecados cometi, mas não desistiu de mim. Nada pode me afastar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Eu quero ouvir vocês, cante. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Do teu amor. Nada pode nos afastar do teu amor, do teu cuidado.
Amém. Que o Senhor nos dê, Pai, todos os dias esse espírito de gratidão e leveza, sabendo que o Teu amor nos acompanha em qualquer lugar dessa terra. Em nome de Jesus, amém, Senhor.